Oi, gente, meu nome é Vanessa de Oliveira Andreotti, eu sou professora aqui na Universidade da Colômbia Britânica, em Vancouver, e hoje eu estou falando da reserva Musqueam, que é adjacente à universidade. A universidade está em território indígena, e esse território indígena não é cedido, né? E eles pedem pra gente falar isso. Eu moro na reserva e para quem conhece meu trabalho, sabe que as questões de ontologia e metafísica indígena são importantes, estão por trás do que eu estou fazendo. Tanto porque minha família, da parte de mãe, tem descendência guarani e da parte de pai tem descendência alemã, e eu trabalho também com vários colegas e familiares em outras etnias que ajudam bastante a gente a fazer essas traduções que são necessárias entre diferentes ontologias, né? E colocar na mesa questões diferentes sobre a cidadania global, baseadas, então, numa perspectiva de entrelaçamento, de que a gente não é separado da natureza, não existe homem e natureza, existe só a natureza. E essa é uma natureza que, essa visão de natureza não é uma visão de tempo linear, e nem uma visão que se baseia só na forma, né? Então é um processo diferente de se pensar a nossa relação com o mundo. Então, e a gente não está dizendo isso que tem que todo mundo, é o que todo mundo tem que fazer. A gente está dizendo que essa é uma perspectiva que está invisibilizada, né, ou apagada das nossas possibilidades de vivência, né? Então ela se baseia na ideia de que o problema que a gente tem hoje no mundo não é um problema de informação ou de conhecimento, mas sim um problema de hábito de vida, hábito de viver. E esse hábito de viver, que é um hábito colonial, ele está baseado em 3 negações. A primeira negação é a negação da violência, né, de que o que a gente construiu através da colonialidade foi construído pelo engenho do intelecto humano e por mérito, quando na verdade isso está baseado na expropriação, na exploração, né, precisa ser mantido, na verdade, por processos de destruição, né. Então essa é a primeira negação, a negação da violência, de que o que a gente tem, o que a gente quer, o que a gente aspira está ligado com um processo de violência. A segunda negação é a negação de que isso é insustentável. Então é a negação dos limites do planeta, né? E é baseada na ilusão de que na esperança, né, da continuidade desse sistema de consumo e produção exponencial e sem fim. E a terceira negação é a negação do entrelaçamento, né? Essa negação que a gente falou agora há pouco, de que a negação de que a gente está conectado num metabolismo maior, vivo, né? Que tem a sua própria inteligência metabólica e um intelecto coletivo, não só humano, e que a gente está baseado nessa ideia de que a gente é separado, né? Tanto entre a gente e da Terra e do cosmos, né? E que a gente está no centro de tudo isso. E o nosso intelecto é superior, né, aos outros intelectos. Então, a partir dessas 3 negações, emergem vários vícios, né? 3 desses vícios são super importantes. O primeiro é o vício da relação do mundo através do consumismo, do consumo. E eu não estou falando aqui somente de produtos, estou falando aqui de consumo de relações, consumo de experiências, consumo de conhecimento, consumo de pessoas. E quando eu falo em consumo, é a ideia de que a gente vai se relacionar com algo numa transação, né? Então eu me relaciono para conseguir alguma coisa, né? Que vai me dar um bem-estar temporário dentro de uma certa economia, né? De uma economia afetiva, uma economia intelectual, uma economia de relações. Então é sempre uma relação de transação. É um vício de se relacionar com o mundo através de relações de transação, de toma lá da cá. E o segundo vício é o vício de controle, né? A gente quer que o mundo caiba numa caixa, e se ele não cabe nessa caixa, existe uma caixa de codificação, né?
E ele tem que caber, senão eu fico frustrado ou magoado de que as pessoas ou os sistemas não cabem no que eu acho que tem que ser. Então, esse é um vício que nos impede de se relacionar com o mundo como uma coisa viva, né? Com um mundo que é plural, que é indeterminado, que a gente é parte dele, que está vivo e que nos interpela, né? Então, essa relação de controle nos dá uma sensação de direito adquirido, de que certas coisas têm que ser do jeito que a gente quer, e quando elas não são, então cria todo esse trauma e essa mágoa e um sentido de depressão muito grande. E o terceiro vício que a gente está enfocando hoje, são vários outros, é o vício das certezas, né? Então o vício da certeza é baseado na ideia de que eu só posso me sentir bem se eu tiver uma convicção, uma fundação forte, que daí vai ser traduzida como o mundo tem que ser, ou como eu tenho que ser no mundo, e vai impedir, então, outras formas de interação que nos fazem mais vulneráveis a uma interpolação, né, com o mundo. E também geram essa ansiedade com a incerteza. Então, essas negações e esses vícios necessitam uma certa pedagogia que leve em conta o nosso inconsciente, né? E na academia ocidental são as psicanálises, né, que lidam com isso, mas as psicanálises estão ainda baseadas numa ideia de indivíduo individualizado. E a gente está baseando numa outra metafísica ou ontologia que é de uma não separação, né, entre todos e todas e tudo. Então, o que acontece é que a gente precisa daí de um outro tipo de processo psicoafetivo que nos sensibilize e ofereça oportunidade de vivência desse outro sentir do mundo. E é um sentido que não é só cognitivo, ele é corporal, né? Então, quando a gente pensa em capacitação, a gente precisa pensar na nossa capacitação, na possibilidade de reativar esses outros sentidos que a modernidade desativou, né, anestesiou, para que a gente possa processar os nossos medos, nossos traumas, nossas inseguranças e fazer um esvaziamento das nossas distrações para poder estar conectado, então, a essa inteligência metabólica coletiva, e onde a gente vai estar pensando no bem-estar como um bem-estar do todo, né? E vai estar então pensando no colonialismo ou na colonialidade como uma espécie de uma distorção dessa ideia de bem-estar que se tornou uma doença desse metabolismo e que a gente precisa interromper, mas que não é um interrompimento que tem que acontecer só no nível metodológico, de como a gente faz as coisas, ou no nível epistemológico, de quais perspectivas estão na mesa, mas em nível ontológico, de como a gente se sente em relação a si mesmo, em relação ao mundo. E a questão de perceber o mundo inteiro dentro já da gente, né? Não existe essa separação entre dentro e fora, e entrar num processo de poder aceitar a nossa própria complexidade interna, para poder aceitar e trabalhar com a complexidade que está fora da gente, né? Então a gente fala bastante no coletivo que se chama Apontando ou Sinalizando a Futuros Descolonizados, a gente fala muito no oferecer tratamento paliativo a um mundo, um sistema que está já em declínio, morrendo, né? Para a gente poder sentar e aprender com os erros cometidos, para a gente só poder fazer erros novos no futuro, né? E oferecer para esse sistema, nesse processo de tratamento paliativo, um processo de ternura e gentileza, né? E humildade, e generosidade, compaixão, para que essa morte seja uma morte, seja o bem morrer, né? Para a gente poder falar de bem viver, a gente tem que falar de bem morrer. E o bem viver, então, seria oferecer ao que está nascendo, né, a essa vida que está vindo, possibilidades de nascimento
que sejam mais sábias, mas sem sufocar essa vida com as nossas projeções, né? Tem que ser assim, tem que ser assado. Não, o bebê vem pro mundo, ele vai ser o que ele precisa ser, e a gente tem que cuidar da família inteira, não tem, mesmo que esse bebê seja fruto de uma violência, né? Então, como é que a gente se prepara para fazer isso? A gente, no nosso coletivo, a gente fala do olho do furacão, né? Então, entre o morrer e o viver e o nascer, existe uma tempestade, e a gente precisa achar o olho dessa tempestade para a gente achar a nossa própria possibilidade de andar com a tempestade, né? Se a gente anda muito rápido, a tempestade pega, se a gente anda muito devagar, a tempestade pega de novo. E nesse olho do furacão, a gente precisa ter tanto a responsabilidade intelectual, mas também a entrega, né, existencial, e quanto a responsabilidade existencial e a entrega intelectual, para que esse outro intelecto, essa outra inteligência metabólica possa também operar através da gente, através dos nossos sonhos. E essa não é uma inteligência somente humana, ela é uma inteligência muito mais abrangente. Então era essa a mensagem que eu queria colocar para vocês na mesa. Não sei como é que vai ser traduzida, né, para o contexto de vocês, mas eu agradeço muito a oportunidade de poder ter colocado essa tradução, né, para vocês, na reflexão de vocês. Muito obrigada, então, por ter me convidado.